Oi, gente, boa noite, tudo bem? Então, estamos aqui para mais um Turbinando a Quarentena do Centro Cultural Itaporã. E, Valéria, tudo bem? Então, a ideia hoje é comentar um pouco essa compreensão que o Aristóteles tem da amizade, né? Afinal de contas, né? O que é amizade, o que não é amizade, uma definição mais filosófica essa realidade, né, que todo mundo quer entender o que é amizade, né? Então a primeira coisa o Aristóteles ele faz essa análise da amizade, o que é amizade, né? Dentro de um livro que é chamado Ética Nicômaco, né, que é ele dando dicas, considerações, na verdade, sobre o que é a felicidade. Né? Então, é uma visão geral, assim, né? O que é o homem, o que é a felicidade, o que não é a felicidade, enfim, várias considerações nesse sentido. Depois que ele analisou várias questões do que é a felicidade e o que não é a felicidade, ele faz a seguinte pergunta: afinal de contas, um homem feliz tem necessidade de amigos? Né? A pessoa que é feliz, ela precisa de amigos ou não? Então ele faz essa introdução, né? Tá no livro 8 e 9 da Ética Nicômaco. E aí ele começa já falando claramente que sim, o homem feliz precisa de amigos. Por que a pessoa precisa de amigos? Né? Aí vem a questão, né? O que é a amizade? Então ele fala, olha, o homem feliz ele precisa de amigos por dois motivos. Primeiro, se ele não tivesse amigos, ele não conseguiria os bens que o fariam feliz. Então, não conseguiria praticar virtude, não conseguiria ter as coisas básicas para a vida. Né? Sem amigos a gente não consegue essas coisas. Né? Então, os amigos eles são uma espécie de apoio, uma espécie de ajuda para a gente conseguir ser uma pessoa boa, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, e para a gente conseguir as coisas que a gente quer. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual o homem feliz precisaria de amigos. O segundo motivo ainda que uma pessoa conseguisse, por uma questão de sorte ou de um esforço, ainda que ela conseguisse todos os bens que ela poderia almejar, né, e ainda ser uma pessoa boa, ainda assim que ela fosse feliz por sua própria conta, ainda assim ela precisaria de amigos, porque, segundo Aristóteles, ela precisaria de alguém com quem dividir a sua bondade, alguém com quem ela pudesse ser boa, né, e alguém com quem ela pudesse dividir as coisas que ela conquistou. Então essa é a primeira coisa, a primeira ideia clara na mente do Aristóteles é que o homem feliz tem necessidade de amigos. Essa é a primeira coisa, né? Não, aquela ideia, né? Que não dá para ser feliz sozinho. Depois uma outra consideração que ele faz o homem é um ser social, é um ser político. A gente está falando aqui de um grego, tá certo? Do século IV a.C. A vida na polis, né? A vida na sua cidade, né? É algo fundamental, é algo da natureza humana. Então, não dá para pensar o indivíduo como um ser isolado. Né? Ele tem aquela frase bastante conhecida, né? Que aquele que não precisa dos outros ou é um deus ou é uma fera, né? uma besta, né? Um animal selvagem. O homem não é nem um ser divino, nem um ser animal, feroz. Né? Então, se ele não é nem uma coisa nem outra, ele está aí no meio do caminho dessas duas, então ele precisa dos outros. Né? Então, o homem precisa das outras pessoas para ser feliz, para ser homem verdadeiramente. Então, dessa visão, né, ele dá um outro passo que é fundamental, que afinal de contas, né, o que é a amizade? O que é isso do qual a gente precisa para ser feliz? Né? O que é essa realidade? Então, ele fala que existem três tipos de amizade. Três esferas, 3 graus de amizade. Primeiro, que é um tipo de amizade por interesse. Aí fala, bem, você não pode dizer que isso é propriamente uma amizade, né? Porque ele fala assim, a amizade por interesse é aquela amizade que você procura a pessoa porque você vai conseguir algum benefício com aquilo lá. Na verdade, você não é uma amizade porque não se ama a pessoa, o amigo, mas o bem que se pode conquistar. E uma vez que se consegue aquilo que se queria, aquela amizade fica de lado, né? Aquela pessoa não importa o que ela pode me oferecer. Né? Então, ele fala, nesse caso, ama-se mais o benefício do que a pessoa. Né? Então, que a gente vê isso. Né? Então, sei lá,
que estuda, né, na faculdade ou no colégio, né, vai chegando na época de prova, tem aquela matéria que você não entende, você vai por cima da pessoa, vai chegando o verão e você quer uma companhia para uma casa na praia, uma casa na praia, uma piscina, então você se aproxima da pessoa por um interesse, né, você quer aquele emprego, ou enfim, qualquer outra coisa. Quando você consegue aquilo, aquela pessoa fica de lado, né, então é uma amizade por interesse, primeiro nível, que não é amizade propriamente. Depois, o segundo nível é a amizade por satisfação, por curtição ou por prazer, que ele chama. Que é, eu gosto da pessoa, eu gosto da simples companhia dela, porque é agradável, é interessante, é legal. Né? Então aquela pessoa, eu não me preocupo propriamente com ela, com o que ela é, mas com a companhia que ela pode me oferecer. Né? Então é uma amizade por pura satisfação. Há um interesse na pessoa, mas é muito mais o interesse para que eu esteja passando por um momento divertido, né? Então aquela pessoa que eu procuro para sair, para bater papo, para dar um rolê, etc, mas não tem um interesse real e genuíno pela pessoa, pelo que ela é, pelo que ela pode vir a ser, como ela tá, e etc. E o terceiro nível de amizade, que é o que fala que é a amizade propriamente dita, né? O que é verdadeiramente a amizade, que ele chama de amizade por virtude. Assim, ó, essa aqui é amizade no sentido estrito sensu, no sentido verdadeiro. Que as outras amizades, elas são chamadas de amizade, mas não são amizade essencialmente. Né? Então ele falava que o único tipo verdadeiro de amizade que é essa amizade por virtude. O que é essa amizade por virtude? É querer o outro pelo bem que o outro é e pelo bem que eu posso fazer a esse outro. Então, a amizade é buscar caminhar juntos em direção ao bem. Eu quero o bem para a outra pessoa e eu também quero que ela seja um bem para mim. Então eu sou um bem para ela, ela é um bem para mim e juntas caminhamos em direção ao bem. Então para Aristóteles não tem como separar a compreensão de amizade da compreensão de virtude. Então tanto é que para ele a amizade é uma virtude, é um caráter, uma parte do caráter moral de uma pessoa. Não é simplesmente um sentimento. Ele fala assim, desejar o bem para uma outra pessoa é um sentimento de benevolência, mas não é essencialmente a amizade. A amizade é quando eu me comprometo com esse bem realmente, né? Não simplesmente desejo. Então ter simpatia pelas pessoas e querer o bem das pessoas é um tipo de sentimento de benevolência, é um sentimento de amizade, mas não é propriamente a amizade. Então, para ele, a amizade, nesse capítulo que eu falei, nesses dois capítulos, né, o capítulo 8 e 9 da Ética Nicômaco, em que ele fala sobre a amizade, ele sempre coloca a questão da amizade ao lado da justiça. Então, a amizade, ela está ali, são temas que andam lado a lado. Justiça, amizade e amor. Então são três conceitos que o Aristóteles não consegue separar. São três realidades que ele não consegue. Então não é isso, tá? Mas didaticamente não é isso que ele fala, mas só pra gente entender. É como se tem o âmbito da justiça. Não é, né? Tem o âmbito da justiça, tem o âmbito da amizade, tem o âmbito do amor. Então a justiça, ela tem algo, a amizade, né? Ela tem algo da justiça e ela tem algo do amor. Em sentido. O que ela tem algo da justiça? Não é propriamente isso. Na verdade, ele diz, se todos os homens fossem amigos entre si, está falando aqui de uma polis, numa sociedade qualquer. Se todos os homens fossem amigos entre si, não seria necessária a justiça. Não precisaria de uma justiça, de um terceiro neutro que pudesse resolver todos os problemas. O que é a justiça? É dar a cada um aquilo que lhe é devido, de modo imparcial, por questão de justiça. Ora, a justiça, ela manda dar o direito, respeitar o direito. Se todos são amigos, não precisaria desse mandamento, todo mundo faria isso voluntariamente. Aí você fala assim, é evidente que não está para todo mundo ser amigo de todo mundo, logo é necessária a justiça. Então ele fala, quando os amigos são amigos, a justiça não é necessária. Essa é a ideia dele. E quando a justiça se faz necessária numa relação entre duas pessoas, é porque elas já não são mais amigas. Então, quando eu processo o meu amigo, a gente já não é mais amigo, né? A amizade já acabou. Então ele fala, a amizade, ela é algo mais do que a justiça. É um tipo de amor.
E ele definia assim a amizade, né? Ela é um tipo de amor, né? Aqueles três amores que os gregos falavam tanto, né? Que é a filia, que é o amor de amizade, né? O eros, que é o amor romântico, físico até, né? Entre o homem e a mulher, e o ágape, que é a relação com os deuses, com os pais e com as autoridades de alguma maneira. Então a amizade é um tipo de amor. Inclusive é muito bonita a parte que ele fala sobre isso no livro, que ele explica que a amizade é um tipo de amor, falando da relação desinteressada que a mãe tem para com seus filhos. Ele fala, olha, a mãe quando cuida dos seus filhos, ela quer o bem deles e muitas vezes não vai ter benefício nenhum. E a essa atitude desinteressada nós chamamos amor. Ora, os amigos, quando procuram o bem, trabalham pelo bem do amigo, eles também muitas vezes não vão ter nada em troca, mas mesmo assim eles trabalham por isso. É uma postura semelhante à postura da mãe com os filhos. Se isso a gente chama de amor, a gente pode falar que a relação entre os amigos é um tipo de amor. Então esse é mais ou menos o raciocínio dele para explicar que a amizade é sim um tipo de amor, desse querer desinteressado o bem do outro. Então trabalha-se para isso, né? Trabalha-se para que o outro seja feliz, né? Aí entra a questão, mas o que é, afinal de contas, ser feliz? Não tem como separar a busca pela felicidade da busca pela verdade da prática do bem. Então um amigo é aquele que ajuda a outra pessoa a ser melhor. Tanto é que, como eu já falei, né, o nível verdadeiro da amizade é uma amizade por virtude, né? Então, por isso que a amizade ela não é simplesmente um sentimento de benevolência, mas ela é uma postura. Na verdade, só aquela pessoa que ela busca a verdade e ama o bem, só ela é capaz de ser amiga. Porque todas as outras vão se relacionar com as outras, ou por interesse ou por satisfação. Então, o amigo verdadeiro é aquele que torna o outro melhor, que o coloca no caminho, né, nos trilhos, no eixo, né, dessa busca pela verdade e dessa prática do bem. Então, não é simplesmente um sentimento, mas é uma questão de caráter. Tanto é que para ser um bom amigo é necessário, além do sentimento de benevolência, né, ter outras virtudes também, ter outras qualidades. Então ele está sempre associando também a virtude com a sinceridade. Ele fala, né, que o amigo é o outro eu, né, existe uma certa transparência em relação ao amigo. O amigo, além de ser um outro eu, né, com quem é preciso ter uma transparência, é preciso ser justo com o amigo. Preciso ser justo, não dá para ser injusto com o amigo. É preciso saber estar na hora certa, ajudar a fazer a coisa certa, né? Enfim, as 4 virtudes, né? A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança estão presentes, precisam estar presentes no caráter de uma pessoa para que essa pessoa consiga ser amiga. E depois ele faz uma pergunta que é muito interessante, que qual é, afinal de contas, né, a utilidade, entre aspas, de uma amizade. Ele fala assim, ele coloca a seguinte questão: quando que um amigo é mais necessário? No momento da adversidade ou no momento da prosperidade, né? Quando se precisa mais de um amigo, né? Quando que o amigo assim, tipo, é mais amigo? Em qual momento, né? Quando tá tudo difícil, ou quando alguma coisa tá difícil, né? Ou quando as coisas estão boas e felizes e alegres e legais, né? Ele faz uma distinção muito interessante. Ele fala que nos momentos da adversidade, a presença do amigo, ela é mais necessária. E no momento da prosperidade, a presença do amigo é mais nobilitante, né? Torna as pessoas melhores. Por que no momento da adversidade o amigo é mais necessário? Diz o Aristóteles que o raciocínio que ele faz é muito bonito e sensato, claro, né? Na situação de adversidade, o amigo é necessário porque a dor, quando é dividida, ela diminui. Então é necessária a presença do amigo para diminuir a dor, porque a dor compartilhada, ela diminui. O contrário é verdadeiro. Por que a presença do amigo ela eleva no momento de prosperidade? Porque a alegria compartilhada aumenta.
Então, assim como a dor compartilhada diminui, a alegria compartilhada aumenta. Então, o amigo, segundo Aristóteles, ele tem que estar presente em todos os momentos. Seja para dividir a dor e, portanto, diminuí-la, seja para compartilhar a alegria e, portanto, multiplicá-la e aumentá-la. Então, para Aristóteles, o amigo ele é necessário em todos os momentos. Em todos os momentos. O que não quer dizer uma presença física. O Aristóteles fala, tipo, para você, é até um provérbio isso, que Aristóteles falou, que para comer, para ser amigo de uma pessoa é necessário ter comido 1 quilo de sal. Você sentar com a pessoa e ficar comendo sal, não é isso, porque é necessário gastar muito tempo com refeições, que é onde as pessoas se encontram com mais frequência, e cada vez que você come um pouquinho de sal. Então, quando você passou a vida inteira, vários momentos com a pessoa, você comeu 1 quilo de sal com ela, você participou da vida dela, não só em algum momento. Então, para Aristóteles, o tempo vai dizer quais são as verdadeiras amizades. Para ele, uma amizade ela se constrói ao longo do tempo, justamente porque ela não é um sentimento, não é porque fica a cara da pessoa que eu sou amiga dela, mas o que nós fizemos ao longo de um tempo é que vai dizer o que essa relação é, e o que ela não é. Então, para o Aristóteles, são esses 3 tipos de amizade. A amizade, ela é um tipo de amor. Tem a amizade por interesse, a amizade por satisfação e a amizade por virtude. O amigo a presença do amigo ela é importante tanto no momento de sofrimento quanto no momento de alegria. Ela é um tipo de amor, porque é um querer voluntário, um querer o bem do outro. A amizade, ela não é só uma justiça, mas ela é algo mais do que a justiça. E ela é o que une as pessoas, porque a justiça, por si só, não é capaz de unir. Porque a justiça... Por que o Aristóteles faz sempre essa relação entre a justiça e a amizade? Porque a justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido. Aquilo que é devido à pessoa. Aquela parcela da realidade que compete àquela pessoa e que ela tem direito àquilo e que ela pode exigir. Isso é justiça. É uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, fria, de uma questão de estruturação da realidade, de como as coisas funcionam, como elas devem estar para que as pessoas não se matem. É uma harmonia, vamos dizer assim, planejada, projetada. Então você dá o que a pessoa pode exigir. Na amizade, isso não acontece. Por quê? Como a amizade ela é um tipo de amor, não existe uma exigência, algo que me é devido, algo que eu posso exigir. Se na justiça cada um dá aquilo que lhe é devido, no amor não existe esse tipo de exigência, não existe esse tipo de cobrança. A pessoa não dá uma parte que é devida, a pessoa dá ela mesma, dá o tempo dela, dá as virtudes dela, os talentos dela e assim por diante. Então a amizade ela supera a justiça nesse sentido, de que é um dar muito mais do que pode ser exigido, porque não pode ser, o amor não pode ser exigido. Então, para Aristóteles, só que eles conseguem viver isso, são verdadeiramente humanos, e são verdadeiramente virtuosos, e só esses podem ser as pessoas realmente felizes. Então, aqueles que não têm amigos, aqueles que não buscam a verdade, aqueles que não fazem o bem. Essas pessoas, embora elas tenham nascido humanas, segundo Aristóteles, é forte o que ele fala, embora elas tenham nascido humanas, elas não vivem como homens. Elas estão numa condição um pouco abaixo, assim, falta humanidade. Porque para Aristóteles, o elemento humanizador é justamente a prática das virtudes e a convivência com pessoas que nos elevam, e não simplesmente nos animalizam. Então, para Aristóteles existem 3 tipos de comunidade, vamos dizer assim, Tem a família, que é um tipo de amor. Existem os companheiros, que é nesse nível aqui, que brotam as amizades, que pessoas que se reúnem por interesses em comum e acaba um ajudando o outro e um se interessando pelo outro, Então do companheirismo brota a amizade. E existe um terceiro nível de comunidade, que é o Estado, que é a polis, que é o âmbito da justiça, em que cada um tem um direito a determinada parcela e você simplesmente entrega aquilo, gostando ou não, querendo ou não.
Uma outra coisa também que é importante, o Aristóteles tem isso em mente, é que o homem é um ser frágil. Né? Então, nós nos associamos também uns aos outros para que nós, de alguma maneira, nos protejamos e, além disso, que a gente consiga suprir o que falta ao outro. Né? Então, a amizade também tem isso. Né? Aquilo que eu não consigo fazer com as minhas próprias forças, com as minhas próprias habilidades, né? Vem um amigo e me ajuda a fazer aquilo lá. Né? Então, a amizade tem esse elemento também de uma espécie de fortaleza e de impulso para que eu consiga fazer com a outra pessoa aquilo que eu não conseguiria fazer sozinho. Então as pessoas sozinhas não conseguem chegar ao nível que a natureza pede. Né? Então realmente é algo bastante importante. Diz o Aristóteles que a amizade não é apenas uma afeição, não é um afeto. Ela tem afeto, ela tem afeição, mas ela não a substância dela não é essa, um sentimento. Então não é um afeto, não é algo que me acontece, mas ela é uma eleição. Aristóteles coloca a amizade no nível da eleição. É uma escolha, é um hábito e é um compromisso. Né? Então, e ele diz, né, que a amizade é um bem raro. É um bem raro, né? Justamente porque começa com uma afeição, começa com um afeto, mas ele precisa ser elevado a um outro nível. Né? Então é o nível da escolha. Né? E claro, toda vez que há eleição em qualquer nível, escolhe-se sempre aquele que é julgado o melhor. Então, vou eleger aqui o pior, porque, né? Não, escolhe sempre o melhor. Então, escolhemos os amigos na medida em que nós vemos neles qualidades que nós admiramos. Então, para que haja amizade, é necessário que haja uma espécie de admiração. Não é possível ser amigo de uma pessoa a quem eu não admiro, né, que eu não respeito como alguém admirável. Porque eu vou amá-la. Por que você admira uma pessoa? Porque você vê que ela tem bens, que você respeita, que você quer ter o que você tem, e ela é um semelhante a você. Né? Então, para que haja amizade, é necessária uma certa admiração. E essa questão da honra, para os gregos, ela é muito importante. Né? É melhor. O que é preferível para um grego? Você manter a sua honra e morrer? Ou você continuar vivo e sem honra? Não. Para um grego, é melhor você morrer, mas morrer com honra. Então, a honra vale mais do que a vida. Então, você ter um amigo a quem você admira, na verdade, eleva a sua dignidade, porque você está mostrando que você tem um bom gosto, e que o seu amigo, ao ser seu amigo, também tem um bom gosto. Né? Então, a amizade, ela é uma escolha, né, que eleva o homem na medida em que reconhece as suas virtudes. Porque para Aristóteles, como eu já disse, né, somente as pessoas boas e virtuosas podem ter e podem ser amigas. Então, só o homem virtuoso é capaz de amar. Essa é a questão para Aristóteles. Só o homem virtuoso é capaz de amar a outra pessoa. E amar torna a pessoa melhor. Então, ao admirar a pessoa, ser amiga dela, a pessoa se eleva. Então, surge uma questão que o Aristóteles colocou isso, né? Na verdade, ele falava, e Santo Agostinho comentou, e São Tomás ficou conhecido um pouco por causa disso, né? Que o amigo o amigo é aquele que quer as mesmas coisas e rejeita as mesmas coisas. Né? Então, para que haja amizade, é necessário um conjunto de valores em comum. Não dá, segundo nessa visão de Aristóteles, não dá para ser amigo de uma pessoa que vai totalmente contra aquilo que eu busco, né? Então, a pessoa que odeia o que eu amo, ou que ama o que eu odeio, né? Então, nesse âmbito humano, aqui antropológico, filosófico do Aristóteles, não é possível, porque justamente, né, é a busca do bem. Os dois têm que ter a mesma visão de bem. Numa visão cristã, sim, é possível. Numa questão meramente nesse nível aqui, não é possível. Então é preciso amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas, porque nós caminhamos juntos em direção ao bem. Né? E no caso, esse bem que é buscado é a justiça, é a verdade, é a beleza e é a bondade. Então é necessário ter uma compreensão similar do que sejam essas coisas, para que os amigos busquem juntos essas coisas. E depois, uma outra pergunta que o Aristóteles coloca é: até onde vai uma amizade? Até que ponto dá para ser amigo de uma pessoa? Veja, ele coloca essa pergunta, e a resposta que ele dá, na verdade ele dá num outro lugar, que não é aqui,
é uma citação até bastante conhecida do Aristóteles, que ele diz, né, que ele fala, eu sou amigo de Platão, mas eu sou mais amigo da verdade. Então, não está na Ética Nicômaco essa ideia. Em que sentido? Por mais que ele fosse o discípulo mais fiel do Platão, né, um dos seus melhores amigos, né, dos mais queridos, né, era o favorito de Platão, ele tinha uma ideia de que existem valores que são valores inegociáveis, né? Então, nesse sentido, né, então, toda vez que uma amizade ameaça, essa é um pouco a ideia do Aristóteles, toda vez que uma amizade ela ameaça, pode ser uma ameaça a busca pelo bem, a busca pela verdade, né, essa amizade ela precisa estar no seu devido lugar, né? Então, porque de todos os valores, a verdade e o bem são os valores supremos, né? Então, para ele, isso aqui é importante. Saber que o bem é um valor inegociável. E depois tem aquela ideia também, que é uma ideia do Santo Agostinho, que ele fala: na dúvida a liberdade, na certeza a unidade, em tudo o amor, né, em tudo a caridade. Né? Então, como se dá na prática essa relação com os amigos. Né? Então, nos assuntos que são de livre opinião, cada um tem a sua, cada um tem as suas preferências, os seus gostos, os seus interesses, e, enfim, respeitar isso. Né? Na certeza da unidade, né? Ou seja, naqueles valores que são inegociáveis e fundamentais, né? Aquelas balizas que formam o caráter de uma pessoa, né? O que é o bem, o que é o mal e assim por diante, né? É preciso que haja um mínimo de unidade, um mínimo de consentimento ali, de consenso, para reconhecer se elas buscam as mesmas coisas, rejeitam as mesmas coisas. E em tudo, em todas as coisas, a caridade, em todas as coisas, o amor. Então, é sempre isso, né? Existem os valores, mas existe aquela pessoa que, independente dos seus valores, deve ser amada. Então, um pouco Aristóteles tem essa ideia, assim, né? Então, é uma pessoa que precisa ser... Claro, ele não é um cristão ainda, não é um cristão. Então, essa ideia de amar a pessoa é uma ideia que precisa ser bem entendida para não ter aí um anacronismo. Mas é um pouco essa ideia de que a pessoa... numa visão cristã, tô falando aqui do Santo Agostinho, né? Aí, independente dos valores de uma pessoa, ela precisa ser amada. Concorde comigo ou não, goste das mesmas coisas que eu ou não. Né? Então, um pouco essa ideia do Aristóteles. Então, ele toca nessa questão do tempo. Né? Então, se fosse fazer um resumo, né? O amigo é aquele que prova o meu caráter ao longo do tempo. Então, é um pouco aquela ideia do Pequeno Príncipe, né? Que foi o tempo que gastou com a sua rosa que tornou essa rosa especial. Né? Então, é o tempo gasto ao longo de uma vida, né? Buscando o bem, né? Que vai mostrar a qualidade daquela amizade. Então, é o tempo gasto que revela uma amizade, né? Uma busca pelo bem ao longo do tempo. E sempre uma busca conjunta. Né? Então, eu busco o bem, o outro busca o bem, então buscamos o bem juntos e um busca o bem do outro, ajudando no que for preciso. Então é isso. Na verdade, foi um resumão aqui que eu fiz, só para apresentar as ideias principais do Aristóteles sobre a amizade. Na verdade, são 2 livros, né, desse livro Ética Nicômaco, que é bastante coisa, né, mas esses são os traços principais. Né? A amizade como uma espécie de amor, é um tipo de amor, de querer o bem do outro, de trabalhar pelo bem do outro, a busca pela verdade, a busca pelo bem. Não é uma questão de justiça, porque na justiça você cobra a sua parte, na amizade você não tem isso, né? Então não é entrega de uma parcela que lhe é devida, mas é uma entrega da própria pessoa. É necessário tempo, é necessário caráter. Isso aqui é muito importante para Aristóteles. Uma pessoa que não tem as virtudes, ela não vai conseguir viver a virtude da amizade, porque a amizade não é um sentimento. Não é simplesmente um gostar da pessoa, não é uma empatia, não é uma simpatia. É muito mais, né? É uma presença, né? E é um tipo de amor. Né? Então, são os elementos necessários e fundamentais para que haja uma amizade. Então, sem isso, uma pessoa não vai ser feliz. Porque sem isso, ela não vai viver como uma pessoa, ser humano. Ela vai viver como um animal. Né? Então, se o homem nasceu humano, ele precisa viver como um ser humano. Não adianta querer viver como um animal porque não vai ser feliz. Então, tudo que a gente faz em vista da felicidade. Os amigos são um elemento fundamental para a amizade. Sem amigos, não dá para ser feliz.
tá? Porque não vou conseguir chegar onde eu quero chegar, não vou conseguir ter as coisas que eu quero ter, não vou conseguir ser quem eu quero ser. E ainda que eu conseguisse tudo isso, sem amigos, não teria com quem dividir esse bem. Portanto, seria um ser solitário e animal e não seria feliz, né? Então, os amigos eles são necessários para a felicidade, são necessários no sofrimento para compartilhar a dor e ela diminuir, são necessários na alegria para multiplicar, porque a alegria compartilhada aumenta e a dor compartilhada diminui. Então, para Aristóteles, os amigos eles são necessários em todos os momentos. Não simplesmente quando eles me favorecem, não somente quando eles são interessantes, agradáveis, mas porque há sempre uma busca pelo bem em conjunto, assim, né? A Valéria perguntou: há algumas pessoas que não têm amigos. Há uma lacuna. Sim, é necessário ter amigos. Essa é uma boa pergunta, porque o Aristóteles ele coloca isso, né? Mas quantos amigos uma pessoa tem que ter? Isso não tem um número certo, né? Mas aí ele cita um ditado grego que diz, né, que nem sem hóspedes. Qual que é o ideal de uma hospedaria? Né? Olha, nem sem hóspedes, nem superlotada. Né? Então ele fala, olha a citação que ele fala, né? Quando ele pergunta pelo número de amigos, nem um vazio, mas nem uma superlotação. Né? Então, se pensar que os amigos são de alguma maneira hóspedes na nossa vida, né? Porque afinal de contas, né, eles estão compartilhando algo que é nosso, compartilhando a nossa vida, né? Então estão hospedados na nossa vida. Então, não é normal que não haja nenhum amigo, mas também não é normal querer ser amigo de todo mundo, porque não dá para ser amigo de todo mundo. Você tem que ter um número aí estabelecido, né? Então é preciso ter essa média aí, né? Zerado amigo tem alguma coisa errada. E tipo assim, não confundir, por exemplo, nosso tempo, que não é o caso dele, mas o nosso tempo, não ter a ilusão de contatos em redes sociais ser aquilo amigo, porque não é. São relações diferentes, né? Então, saber mesclar isso aí, né? E outra pergunta por que será que uma pessoa não faz amigos? Olha, uma das coisas que o Aristóteles fala é da questão da alteridade, né? Eu não coloco esse nome, né? Mas é um interesse genuíno pelo outro. Então pode ser, sempre uma lacuna. Para Aristóteles as coisas elas são sempre uma lacuna de caráter, né? Que falta alguma virtude, desde a agradabilidade, que ele fala isso, né? Tipo, pessoas que são completamente desagradáveis não conseguem ter amigos, porque pessoa insuportável ninguém quer ficar perto dela, desde até virtudes básicas da lealdade, da generosidade, do companheirismo, a busca sincera pelo bem. Então, se uma pessoa não tem esses elementos que tornam uma pessoa boa, ela não vai conseguir viver esse tipo de vida que é a vida boa, né? Então, se falta amigos, falta alguma coisa em mim. Aí tem que ver na pessoa, o que falta, né? Porque por isso falta alguma coisa. Então, uma pessoa, quanto mais humana é a vida que ela vive, mais chances ela tem de ter bons amigos, né? Então, se falta amigos, falta alguma coisa no caráter. Aí tem que detectar o que é isso que falta. Se é o egoísmo, se é a agradabilidade, se são virtudes básicas de convivência, como a lealdade, como a generosidade e assim por diante. Então, isso tem que detectar o que é isso que falta. Dizem que amigos mesmo só temos 5. Então, ele não dá o número certo. Ele não coloca, não estipula uma quantidade. Olha, mais do que isso você é solitário, menos do que isso você é solitário, mais do que isso você está iludido. Ele não coloca esse número, porque também tem isso. Cada pessoa vai ter mais ou menos, de acordo com a pessoa, mais disponibilidade, ou uma pessoa mais interessante. Então, ele não estipula o número certo. É uma questão de bom senso. Ele sempre fala da prudência, que é a sabedoria prática. Sabedoria prática, né? Então, tipo assim, quanto que aqui agora dá pra ser. Então, ele não estipula a quantidade. Pessoas que têm dificuldade de confiar também têm dificuldade de ter amigos. Sim, porque é uma parceria. Ele fala isso, né? Que o amigo, ele é um outro eu, né? Ele fala muito da questão ele não usa esse termo, tá? Mas é um pouco isso, essa transparência. E uma coisa que ele fala que é interessante, que o amigo é uma espécie de consciência. É como se fosse a minha consciência fora de mim, né? Então, tipo assim,
Quando eu estou prestes a fazer alguma coisa errada, ruim, a minha consciência me acusa, fala, olha, não faz isso. Mas ela tá dentro de mim. Mas ele fala assim, tipo, que o amigo, ele tem uma certa função que é como se fosse a minha consciência fora de mim. Em que sentido? Quando eu fizer alguma coisa, eu vou ter que contar pra ele. Ele vai ter que saber, eu não quero ter que contar isso. Se eu não quero ter que contar isso, eu não vou nem fazer pra não ter que falar. Né? Então ele funciona como um certo critério moral. Porque os gregos, como eu falei no início, né, tem uma questão da honra. Então eu não posso fazer algo que chateie o meu amigo. Ou que me deixe desonrado na frente dele. Eu não posso fazer isso. Então, o fato de... Os amigos, eles são uma espécie de baliza também, são um limite moral. Se eu tenho a quem prestar contas, se eu vou dar conta dos meus atos para alguém, opa, não posso passar daqui. Porque eu não quero ter que contar. Se eu vou contar, não quero ter que contar, então é melhor não fazer. Né? Então, os amigos, eles nos ajudam a ser melhor nesse sentido, mesmo quando eles não estão. Porque ele fala assim, você não está com seus amigos o tempo inteiro. Quando você está com eles, é fácil ser bom na frente deles. Mas quando você está longe deles, a presença deles é uma espécie, tá? Não é isso que ele fala, obviamente, mas é uma espécie de onipresença. Uma verdadeira amizade é uma espécie de onipresença, porque a pessoa está presente em todos os momentos, seja fisicamente, seja como um critério moral aí fora de mim que baliza um pouco as minhas ações. Sobre a constância na amizade. Aristóteles fala sobre isso, tipo, manter uma amizade é manter um amor. Sim, você não precisa estar com a pessoa o tempo inteiro. Você pode estar longe da pessoa. Ele fala assim, né, uma pessoa que se ausenta absolutamente da vida de uma outra pessoa. Tipo, dá pra manter a amizade? Ele fala, cara, se perde completamente com... Veja que ele tá falando aqui de uma situação que a comunicação é muito mais precária do que a nossa. Mas para que haja amizade é necessário o mínimo de contato. Tá? Então, uma pessoa que mudou, que ele fala o exemplo, né? A pessoa que foi embora, você perdeu completamente contato, por mais que você mantém a lembrança, você mantém o afeto, mas aquela coisa de você estar sempre com a pessoa já não existe mais. Né? Então você pode manter a boa lembrança da amizade, manter o afeto em relação a ela, mas a amizade propriamente não. Se não tem essa partilha verdadeira dos ideais, não tem mais amizade. Ok? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma questão para falar. Algo sobre exclusividade. Então, na quantidade de amigos é que ele fala um pouco isso, né? Que você não precisa ser amigo de uma pessoa só. Não faz sentido. Tipo assim, ó, sou amigo só daquela pessoa e de ninguém mais. Ou ela só pode ser minha amiga e de ninguém mais. Não, pra ele não tem, esse tipo de coisa não faz sentido. Na verdade, tipo, cada pessoa vai ter que medir de quantas pessoas ela pode ser amiga, sem ficar presa a números. Pode ser uma, mas não tem que ser uma. Na verdade, não faz sentido querer ter só uma ou só duas. Né? Na verdade, quem fala sobre exclusividade é o C.S. Lewis, que ele fala da questão do ciúme também, né, em relação à amizade. Ele fala assim que todos os amores, a amizade, ela não tem o direito de ser ciumenta. Não tem esse direito. Né? Não tem direito de exigir exclusividade. Porque, segundo Lewis, né, cada pessoa desperta na outra pessoa algo que só ela pode despertar. Então, se uma pessoa só tem um amigo, só um lado dela é desperto, porque só aquele amigo desperta aquilo lá. Né? Então, quando ela é menos humana do que ela poderia ser. Se uma pessoa tem 3 amigos, por exemplo, e um deles, o exemplo que o Lewis dá, né? Se uma pessoa tem 3 amigos, um deles se ausenta, aqueles 2 amigos que restaram, eles não têm mais um do outro. Pode ter mais tempo, mas não vai ter mais da pessoa, porque cada uma vai ter menos da outra, porque ela vai ter aquela pessoa menos a parte que a terceira despertava. Né? Então ele fala das gargalhadas, dos conselhos, assim por diante. Né? Então, na verdade, o que a gente deve desejar para os amigos é que eles tenham mais amigos, além da gente, porque lados dessa pessoa, vão ser despertos para aquelas outras pessoas. Então a pessoa que só tem um amigo, ou que tem menos amigos do que ela poderia ter, ela é menos ela, porque tem lados dela que só outra pessoa vai despertar. Então o desejo de posse, o ciúme e a exclusividade não é da amizade, e não é saudável, e não é nem inteligente. Então, sobre o ciúme. O ciúme, sim. O ciúme é... O que é o ciúme, né? Qual é a definição de ciúme? Né? Ciúme é o medo que a outra pessoa encontre alguém melhor. O ciúme é fruto da insegurança.
é o medo de ser preterido, né? O medo de que alguém, que a pessoa goste mais de alguém do que ela gosta de mim, né? Então, na amizade, o ciúme não tem lugar na amizade, né? O lugar do ciúme é numa relação em que é pedida a exclusividade, que no caso o único lugar do ciúme é numa relação de eros, né? De um casal, porque aí exige a exclusividade. Fora isso, a insegurança em relação aos amigos, ela é sinal de... Quer dizer, a insegurança, o ciúme é sinal de insegurança, né? Então isso tem que ser trabalhado psicologicamente para que a pessoa não nutra, que ela trabalhe a insegurança, porque ao trabalhar a insegurança, ela vai trabalhar o medo dela, o medo de ser preterida, e ao trabalhar esse medo de ser preterido, ela vai superar o ciúme, né? Porque não faz sentido que uma pessoa queira que a outra pessoa seja só amiga dela. Isso não é saudável, isso não é próprio da amizade, né? Nem a questão de tempo gasto, nem a questão de preocupação, né? Tipo, ela se preocupa só comigo ou que ela esteja só comigo, né? Então, sei lá, tipo, as amigas saíram, tipo, não me chamou. O Lewis, por exemplo, não faz o menor... Aqui eu tô na visão do Lewis, tá? Não faz sentido esse tipo de queixa. Porque, tipo, a pessoa não é uma posse. Então a gente às vezes fala assim, tipo, a fulana é minha amiga, a gente entende esse minha como uma posse. Né? Como ela começaram a me pertencesse, como me pertence essa caneta que tá aqui. Mas na verdade não. Não é nesse sentido. Né? É minha no sentido de que é mais um pronome relativo, né? Nós partilhamos a vida. E não que ela pertence a mim. Então se ela não me pertence, ela pode fazer as escolhas dela sem que eu fique incomodada com isso. Ok? Não sei se vocês querem perguntar mais alguma coisa, se tem mais alguma dúvida, alguma questão. Não? Então, beleza. Então, acho que é isso, né? Foi só mais um resumo sobre o que é amizade, né? Porque, enfim, eu recomendo a leitura do livro. A de Kanikoma. É um livro complexo, mas vale bastante a pena. Tem umas ideias ali que são muito boas, que lançam bastante luz sobre o que é a vida, né? Claro que uma perspectiva anterior ao cristianismo, mas tem muita coisa ali que é bastante inspiradora. Então é isso, né? Então tá bom, gente, eu vou encerrar aqui e vou deixar salva a live. Beleza, pessoal? Então, boa noite e até a próxima. Muito obrigada.